Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente sessão ordinária Mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados, e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TVL e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido a vereadora mirim Isabelle Thaís Berkenbrock para fazer o momento bíblico. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios, capítulo 1, versículo 17. Convido a vereadora mirim Maiara Macais para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade,
sem prejuízo de outras providências legais. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da 15ª Sessão Ordinária Mirim. Ata da 15ª Sessão Ordinária Mirim. Em 4 de outubro de 2021, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 15ª Sessão Ordinária Mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim Arthur Mendes Ismael. Em seguida, o presidente mirim solicitou que os vereadores mirins confirmassem presença em plenário, estando ausentes os vereadores mirins Ana Luísa Neumann Volpe, Brenda Espe, Emily Cristina Bonetti e Isaac Ramos Loss, justificadamente. Constado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim Emily da Silva fez a leitura do momento bíblico, enquanto a vereadora mirim Laura Leite da Silva fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 14ª Sessão Ordinária Mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez uso da tribuna livre a vereadora suplente da Câmara Municipal de Blumenau, professora Terezinha Cardoso, bem como o vereador mirim suplente da Escola Básica Municipal, Friedrich Karkelmeyer, Felipe Teixeira da Silva. Na sequência, o presidente mirim promoveu o sorteio das escolas que participarão das eleições mirins para a legislatura do ano de 2022, que ocorreu sem intercorrências e foi acompanhada pela vereadora professora Terezinha, representando a mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau, com participação de todos os vereadores mirins presentes. Após, pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os pedidos de moção de número 4 e 5 de 2021, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2021, às 15 horas nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Justificaram a ausência nessa sessão ordinária os vereadores mirins Laura Leite da Silva e Isaac Ramos Loss. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Isabelle Thaís Berkenbrock, da Escola Acesso à Educação, que dispõe de 5 minutos. Inicio cumprimentando o presidente da Câmara Mirim, Arthur Mendes Ismael, os demais que compõem a mesa diretora, amigos vereadores mirins aqui presentes e a quem nos assiste pela TVL. Boa tarde. Banalização da arte nos tempos atuais. Em sua carreira de filósofo e de teórico político, Rousseau afirmava que o meio molda o indivíduo, levando isso em consideração nos dias atuais, que a tecnologia pode transformar a sociedade, bem como a arte e a mídia vêm fazendo. Pelo fato desse entretenimento estar sendo mais acessível ao público, surgem questionamentos sobre a banalização desse avanço social, que, de certa forma, está amplamente facilitada. Diariamente, os indivíduos estão em constante transformação, principalmente com o avanço da tecnologia no âmbito social, assim como também a arte se moderniza e engloba vários ramos, a exemplo da música, do teatro, das novelas e de outras modalidades. Entretanto, a acessibilidade a esses conteúdos é preocupante, pois estão sendo incluídos de maneira generalizada e têm sido banalizadas pela população. Nas mídias, tornou-se comum expor os diferentes tipos de artes, de maneira que facilitou significativamente o acesso delas pelo público, estando exposta ainda a diversas críticas e banalizações que estão em contínua ocorrência entre os cidadãos, assim como a crítica que fazem sobre vangloriar pessoas que realizam qualquer rabisco e dizem ser arte, aponta o site Recreio Brasil. Em decorrência do acesso à arte e à banalização da propriamente dita, é necessário mostrar ao público sobre a modernização que ela tem sido transformada e aceitar as diversidades criadas. Vale ressaltar ainda que, assim como Rousseau afirma, a tecnologia também molda o indivíduo e deve adaptar-se conforme o padrão de arte é modificado com o avanço da indústria tecnológica. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara, Arthur Ismael, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público que aqui está presente e o que nos acompanha pela TVL e internet. Boa tarde. Durante a semana, enquanto olhava o Instagram, me deparei com uma publicação feita sobre castração química em casos de estupro. Logo surgiu a seguinte pergunta: o que é castração química? O método consiste em uma forma temporária de privar o paciente de impulsos sexuais com o uso de medicamentos hormonais. Ou seja, não ocorre a remoção dos testículos e o homem continua fértil, mas por haver oscilação na dosagem dos hormônios, ele passa a ter dificuldade em ter e manter as ereções e a redução daquele estímulo interno que funciona como uma fonte de fantasia e nos conduz a procurar situações eróticas. Existem 2 tipos de drogas usadas para o procedimento. Uma delas simplesmente inibe a produção de testosterona. Já o outro remédio estimula altos níveis de produção hormonal. O corpo é enganado ao acreditar que é uma produção excessiva de testosterona e inibir a produção natural. Mas o método é eficaz para impedir o estuprador de cometer o ato de novo? O que acontece é que o impulso sexual do indivíduo diminui, mas o interesse continua. Em caso de estupradores, não é apenas uma questão orgânica que importa, o problema também é intelectual, afirma Ribeiro. É claro que a castração não cura, não transforma a ideologia, mas mesmo se não tiver ereção, o agressor pode praticar violência sexual de outras maneiras, diz Eduardo Ribeiro, urologista e professor da UNB. Ou seja, não se tem certeza que o procedimento terá sucesso, tendo em vista que as drogas vão mexer com o organismo do homem, porém, não impedem o agressor de repetir os delitos. Apesar de ter o impulso sexual diminuído, a libido e os desejos continuam. Apesar das incertezas e polêmicas, o método é usado em alguns países dos Estados Unidos. 12 estados usam a castração química em casos de violência sexual. Na Califórnia, por exemplo, até a castração cirúrgica é proposta para criminosos reincidentes que quiserem a redução de sua pena. De acordo com o site Brasileiros pelo Mundo, a República Tcheca é um dos poucos países da União Europeia que ainda pratica a castração cirúrgica em casos de crimes sexuais. Outros praticam a castração química. Apesar de receber muitas críticas, principalmente por parte do Comitê Europeu para a Prevenção de Tortura e de Penas, ou Tratamento Desumanos ou Delegantes, CPT, o país parece não ter planos de modificar a lei que estabelece a castração, vista não como uma punição, porém, como um tratamento para evitar reincidência de atos sexuais criminosos. A cirurgia tem a finalidade de remover a parte anormal ativa. No homem, a retirada dos testículos e, com isso, reprime a sexualidade. Porém, uma série de passos que devem ser acordados entre o paciente, a justiça e o serviço de saúde até a decisão final. Um criminoso que é acusado e preso por crime sexual tem a opção de escolher ser castrado e, assim, ter o direito de voltar para a vida social, ou seja, ganhar a liberdade. Fato que, por si só, para quem é contra o ato, implica que a decisão é voluntária, já que o criminoso vê a cirurgia como uma possibilidade de voltar à liberdade. Para ilustrar um exemplo real, em Praga, 2019, Pavel, o segundo nome não foi divulgado pela imprensa, foi sentenciado à prisão perpétua por estuprar e matar uma menina de 12 anos de idade. Após 7 anos presos e 5 anos em uma instituição psiquiátrica, ele suscitou a cirurgia. Após o procedimento, disse à empresa que a retirada dos seus testículos foi como secar o combustível de um carro que tinha apenas o impulso de bater. Hoje, ele trabalha como jardineiro para uma organização de caridade católica e diz não representar um perigo para a sociedade. A cada novo caso no país, ressurge a discussão sobre castração cirúrgica praticada. Segundo o Comitê Europeu, esse procedimento é invasivo, irreversível e mutilador. A castração cirúrgica se apresenta mais eficaz do que a castração química em casos de estupro. Ambos métodos sofrem muitas críticas, tendo em vista que alegam afetar os princípios constitucionais dos direitos humanos. Nesse caso, finalizo meu pronunciamento com a seguinte pergunta: qual a posição dos opositores à castração perante as vítimas de estupro? Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa diretora, Arthur Mendes Ismael, e em seu nome os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas que nos assistem pela TV Legislativa e outros meios digitais. A todos uma boa tarde.
Outubro Rosa, a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O mês de outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer. O movimento conhecido como Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos 90. O Outubro Rosa só começou na década de 90 nos Estados Unidos, com apenas alguns estados americanos fazendo campanhas isoladas sobre o tema. Só depois que a campanha foi aprovada pelo Congresso americano, que, no primeiro mês de outubro, foi reconhecido nacionalmente como o mês da prevenção contra o câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução de mortalidade. Ao conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura da doença, como apoio à campanha, muitos edifícios e monumentos iluminam sua fachada de rosa durante o mês. Dia 27/11, o Dia Nacional da Luta contra o Câncer de Mama. A data foi instituída pela Lei nº 2116/2009. Controlar o peso e evitar a obesidade por meio da alimentação saudável e prática regular de exercícios físicos, evitar consumo de bebidas alcoólicas são recomendações básicas para prevenir o câncer. A amamentação também é considerada um fator protetor. Obrigada pela atenção, que Deus abençoe todos vocês. Eu passo a palavra à vice-presidente, vereadora Mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Emily da Silva, da Escola de Educação Básica Governador Celso Ramos, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso presidente mirim, Arthur Mendes, aos demais integrantes da mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham essa sessão no plenário através das redes sociais e TV Legislativa. A automutilação é definida por lesões provocadas no próprio tecido do corpo, de forma deliberada, ou seja, propositalmente. A prática é mais comum entre jovens e adolescentes e geralmente se manifesta na puberdade e fase adulta. Idosos também podem apresentar episódios de autoagressão, mas, de modo geral, eles estão relacionados a quadros de demência. Autistas, por sua vez, podem praticar ações automáticas de automutilação como um dos sintomas do transtorno. Quando estamos manuseando uma faca na cozinha, no preparo de alimentos, ou utilizando um estilete para apontar um lápis, por exemplo, acontece de nos cortarmos involuntariamente. E a dor causada pelo ferimento condiciona a sermos cada vez mais cuidadosos ao manipular esses objetos cortantes. Se para a maioria das pessoas o medo do ferimento com a lâmina provoca tantos cuidados, por que então existem outras que se cortam propositalmente? Existem muitas razões pelas quais os jovens podem começar a se autoagredir. Razões familiares, como não se dar bem com outros membros da família. Eles podem ter problemas pessoais relacionados à sexualidade, raça, cultura ou religião, ou podem sofrer de baixa autoestima e sentimento de isolamento, luto, experiência atual ou anterior de abuso na infância, ou estresse como resultado de bullying ou exames iminentes podem levar à automutilação. A dificuldade em lidar com sentimentos negativos, como depressão e ansiedade, são um dos principais fatores que levam uma pessoa a se ferir. Muitas vezes, para esconder os cortes, os adolescentes usam casacos, calças ou até mesmo passam maquiagem em cima dos cortes. Nesse caso, a melhor coisa a se fazer é procurar ajuda psiquiátrica. Obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski, da Escola de Educação Básica Hermann Rama, que dispõe de 5 minutos. A mesa diretora, coordenação do projeto, ao excelentíssimo presidente Arthur, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham, uma boa tarde. Hoje, o tema que eu escolhi abordar é intolerância religiosa. A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender
e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. A intolerância religiosa está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum o estabelecimento de pactos entre as religiões, em especial as institucionalizadas, como o cristianismo e os governos. A religião foi um meio de demarcar o poder político e controlar a população. Houve inclusive um período em que os cristãos foram perseguidos e criminalizados no Império Romano. Hoje, o pensamento republicano, e em especial a democracia, impedem que, ao menos teoricamente, exista um vínculo direto entre Estado e religião, formando o que chamamos de Estado laico. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é a realidade que assola comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. Essas informações foram tiradas do site www.brasilescola.uol.com.br. Muito obrigada a todos pela atenção. Devolvo a palavra ao presidente Arthur Mendes Ismael para dar continuidade aos trabalhos. Obrigado, vereadora Marcela. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Caroline Berg, da Escola Básica Municipal, o professor Rodolfo Rollenweger, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Primeiramente, queria cumprimentar o presidente mirim, Arthur Mendes Ismael, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e para quem nos acompanha pela TVL ou qualquer outro meio digital. Conforme a Lei nº 4.737, do dia 15 de julho de 1965, no artigo 4º, é permitido o voto de jovens com 16 e 17 anos de idade, e a partir dos 18 o voto se torna obrigatório. O voto de todos é muito importante, inclusive dos jovens. Atualmente, em Santa Catarina, são 320 mil jovens que não contêm título eleitoral. E a cada ano, menos jovens estão indo votar. Na eleição de 2014, 45.700 jovens e adolescentes participaram. Já em 2018, esse número caiu para 36 mil. E nas eleições do ano passado, foram somente 22 mil eleitores jovens. Em Santa Catarina, os jovens representam 6,5% do total de eleitores, o suficiente para eleger outro candidato. O presidente do TRE de Santa Catarina, Fernando Carione, diz: em 2010, menores de 18 anos representavam 1,71% do eleitorado catarinense. Hoje, representam 0,31%. Fica evidente a falta de adesão. É necessário discutir e incentivar os adolescentes sobre essa causa. Segundo o TRE, são menos de 20 mil jovens cadastrados. O Estado lançou uma campanha para exaltar a importância de votar. A campanha começou na segunda-feira, dia 4 de outubro, e alguns jovens já retiraram seu título eleitoral. Uma delas, Sofia Nunes, que é filha de um dos servidores do TRE, relatou a facilidade de se cadastrar. Achei bem tranquilo. Levei cerca de 5 minutos fazendo tudo no site, disse ela. É a partir do voto que demonstramos nosso interesse pela democracia de nosso país, estado ou cidade. A cada eleição, temos uma nova chance de mudança para a nossa sociedade. O voto do jovem é de extrema importância, mostrando assim que nós jovens temos voz e que podemos fazer um futuro melhor. Com licença, a vereadora mirim me concede uma parte? Claro. Obrigado. Então, vereadora, é exatamente isso que a senhora falou. Até eu lembro que a vereadora Marcela também havia mencionado isso anteriormente. É de extrema importância a participação dos jovens na política, né? Até como o nosso palestrante recentemente mencionou,
Se queremos mudar alguma coisa, precisamos ter atitude. Então, especialmente na eleição de 2022, com essa polarização atual que a gente se encontra no Brasil, é muito importante essa presença do jovem para mostrar a nossa força e demonstrar que nós não queremos mais a velha política e queremos, sim, uma renovação no nosso sistema político brasileiro. Muito obrigado. Obrigada pela parte. Escolhendo assim quem irá nos representar no poder. Se você completar 16 anos até o dia 2 de outubro de 2022, você pode retirar seu título de eleitor e fazer parte da próxima eleição. Faça parte dessa mudança. Obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom dia. Com a palavra, o vereador mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Com licença, senhoras e senhores, cumprimentando o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Arthur Mendes Ismael, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TVL e outros meios digitais. Uma boa tarde a todos. Melhoria na educação é o caminho mais seguro para o crescimento de um país. O sistema educacional brasileiro precisa sofrer alterações a fim de otimizar seus resultados. Alternativas em prol do aperfeiçoamento das práticas pedagógicas constituem a necessidade de reformular a grade horária e o avanço na qualidade do ensino das universidades. A atual grade horária aplicada nas escolas não reflete a necessidade real do mercado de trabalho. Por consequência, a reformulação da mesma é uma alternativa para melhorar o ensino brasileiro através do estímulo para o aprendizado, além de poder atuar na contramão da evasão escolar. Ao inserir matérias como contabilidade e educação financeira, os alunos seriam capazes de realizar atividades para se sobressaírem na busca de um emprego, como os conhecimentos no controle de finanças. Assim, os resultados seriam maximizados, tornando-se semelhantes ao conceito aristotélico de potência, que pode ser aplicado pela capacidade de mudança. Por exemplo, a potência de uma semente é a árvore, do mesmo modo que a potência do sucesso é o conhecimento. Diante do exposto está explícita as alternativas para alavancar a qualidade do ensino educacional brasileiro. Desse modo, as contratações do corpo docente devem ser feitas com muita cautela, procurando sempre admitir bons profissionais da educação. O investimento em capacitação de professores é essencial, auxiliando principalmente no domínio de tecnologias, como recurso atrativo de estudantes. Portanto, a atuação do poder público e demais segmentos sociais é necessária, visando a melhoria da temática tratada, e o auxílio da família é de fundamental importância, impulsionando os jovens a se dedicarem bem como fornecendo subsídios para que busquem na educação formas de ascensão social. Para finalizar meu discurso, gostaria de citar a seguinte reflexão. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Muito obrigado a todos e uma próspera semana a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Espig, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, Arthur Mendes Ismael, em seu nome a mesa diretora e os vereadores mirins presentes. A liberdade de expressão é a garantia livre de manifestação de opiniões, sentimentos e impressões. No direito brasileiro, o diploma jurídico é o mais importante, é a Constituição Federal. Ela que assegura a liberdade de expressão como um direito fundamental. Segundo o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem discussão de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma de lei, a proteção aos locais e cultos e suas liturgias. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
Uma pessoa pode se expressar livremente, e é ideal que o faça. Porém, a diferença entre liberdade de expressão e a falta de bom senso. Por exemplo, eu tenho a liberdade de expressar minha opinião sobre alguém. Mas, se o fizer de forma difamatória, terei infringido um direito à honra da pessoa. Qual será a minha punição? Responder ao crime de difamação, previsto no capítulo de crimes contra a honra no Código Penal brasileiro. Através de palavras ou atitudes, pode-se fazer apologia ao crime de organização ou incito à violência. Então, o excesso da liberdade de expressão deve ser combatido através da legislação criminal e, de fato, prevê tais atitudes como crime. O limite entre expressar essa opinião e ofender certas pessoas é difícil de achar, pois a liberdade de expressão é um direito de Estado, porém a difamação é crime de violência. Ou seja, a consciência de palavras ditas e escritas é de suma importância para o bem pessoal e do próximo. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Jennifer Rafaela Karnoski, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores mirins, a quem nos acompanha pela TVL, a todos uma boa tarde. No dia 15 de outubro é comemorado o Dia dos Criadores das Frases. Não pode dupla de três. Ainda temos 3 minutos de aula. Estão guardando material por quê? Você quer compartilhar sua conversa paralela com a classe? A prova é em dupla, você e seu cérebro. Copiem rápido que eu já vou apagar. Ou a prova é com consulta, no seu conhecimento. As frases que a gente só percebe a falta que fazem quando não ouvimos mais. Poderia ficar aqui falando por horas, que ainda assim não saberia como expressar o sentimento de gratidão por cada professor. Alguns entraram, outros saíram. Mas todos fazem parte do que fomos, somos e tornaremos. E para tentar retribuir, de forma singela, gostaria de citar um breve poema. Guardar. Guardar uma coisa. Não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre, perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela. Isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela. Estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda, um poema. Por isso o lance do poema, por guardar o que se quer guardar. Professores, da mesma forma que um poema guarda em seus versos toda a emoção vivida por alguém, guardamos na lembrança todos os ensinamentos, as risadas, as broncas e todos os bons momentos vividos em sala de aula. Essas lembranças são impagáveis e fazem parte de nós. A verdade é que por toda a nossa vida vocês terão um lugar em nossos corações e gostaríamos de agradecê-los por todo o esforço dedicado à nossa educação. Para encerrar, deixo aqui um muito obrigado de toda a Escola Coronel Pedro Cristiano Federsen a todos os professores. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Biancato Moisés da Costa, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento Arthur Mendes Ismael, o presidente da Câmara Mirim, vereadores e vereadoras mirins, a todos os presentes e ouvintes desta sessão. Hoje venho falar sobre as crianças serem o verdadeiro futuro de nosso país. Pois não só as crianças, mas falo de nós, jovens e adolescentes,
que devemos nos importar com o futuro de nosso lar. Devemos promover a verdade, a ordem e repassar nossos conhecimentos com parentes mais novos, assim educando-os. A educação da escola é sim importante e também muito relevante ao futuro de cada pessoa. Mas a educação que nós recebemos em casa é a base para viver fora dela, assim compreendendo novas coisas e ajudando a sermos compreendidos. A esperança está na consciência e no aprendizado que darão às nossas crianças. Esta frase muito falada está totalmente correta, pois devemos ter esperança que a melhora vem logo depois do esforço, que no caso não é muito, pois educar crianças em maneira geral é como ensiná-los a empatia, o respeito, o amor ao próximo e assim repassando a bondade. A vida do ser humano está sempre em um ciclo de aprendizagem, pois, quando pequenos, devemos aprender a nos comportarmos na creche. Para na creche passarmos para a escola e depois de um longo tempo na escola, teremos cursos, faculdades e, enfim, um emprego. E aí uma família, com filhos, para repassarmos tudo aquilo que aprendemos, para a nossa marca registrada no mundo, nossa nova geração. Bom, o que eu quero dizer com isso é que estamos sempre abertos para aprender, mudar e evoluir. E o mundo já não está em seu melhor momento. Então, o que devemos fazer em prol disso é nos tornando cada vez mais cidadãos contribuintes para a nossa família, amigos próximos, comunidade e nossa cidade. O impulso que eu tive para este meu discurso, eu acho que foi o projeto da Câmara Mirim, um programa que está preocupado com os jovens de sua cidade, ensinando-os a cidadania, a diferença de política para o que muitas pessoas confundem com politicagem, e entre outras coisas. Enfim, eu quero agradecer à Câmara por esta minha oportunidade que eu tenho de estar aqui nesta tribuna. Quero parabenizar todos os vereadores mirins por seus esforços e quero que todos entendamos que o futuro é sim dos jovens, adolescentes e crianças e que devemos estudar, evoluir, amar e nos preocupar com nossa cidade e nosso país, pois, como eu sempre falo, a mudança vem do esforço. Estou em um propósito de vida para fazer a diferença, nem que seja na vida de uma pessoa. E acho que todos devíamos pensar assim. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima oportunidade. Com a palavra, a vereadora mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim de Blumenau, Arthur Mendes Ismael, em seu nome e restante da mesa diretora, todos aqui presentes, e também a quem nos acompanha pela TVL e pelas redes sociais. Para todos, uma boa tarde. Os anos de 2019 e 2020 foram muito privativos em certos quesitos. Quero dizer, a pandemia nos privou de inúmeras coisas, até mesmo de sair da nossa própria casa. Mas, entre essas várias situações, tivemos a perda de uma imensa festa que ocorre anualmente aqui em Blumenau, a Oktoberfest. Essa atração recebe todos os anos milhares de turistas para a cidade. São 19 dias de festa, sempre no mês de outubro, regados a muita música e tradições germânicas. Ela está entre as melhores festas do Brasil e é a maior celebração à cerveja fora da Alemanha. Em 25 anos de sucesso, a festa tem proporcionado oportunidades únicas. Além de ser um grande gerador de empregos, o envolvimento promocional da festa ocasiona novos pedidos aos fornecedores de toda espécie. As crianças e os jovens ganham também, pois recebem uma grande contribuição da valorização da tradição. E no turismo, é uma invejável oportunidade que solidifica a cidade como destino, disse Marcelino Campos, ex-presidente da CDL de Blumenau. Todos esses fatores apontam que, com a sua tamanha importância social e econômica da Oktoberfest, é evidente que 2 anos sem essa festa prejudicaram muito a nossa cidade. Porém, com a situação da pandemia estabilizando aos poucos, temos esperança que ano que vem essa festa retorne à nossa cidade com muita força e alegria. Muito obrigada. Vereadora, me concede uma parte? Claro que sim, vereador Arthur. Na realidade, a gente tinha feito um pronunciamento há uns 2 meses, creio, né, professor? Acerca do tema Oktoberfest também, onde
utilizei dos mesmos argumentos da senhorita. E é de grande satisfação que eu vejo que, na realidade, o Oktober em si não está ocorrendo da capacidade anterior que ela tinha, mas pequenos eventos estão acontecendo, seguindo todos os protocolos de segurança. Isso é bom, isso traz de volta aquele sentimento de alegria, de festividade que o Oktoberfest tem, né, que ela, até quando que o senhor ex-prefeito dos Reis veio aqui nos contar o propósito da criação do Oktoberfest, que era mesmo animar a população, eu vejo que é muito importante isso. Então, acho que é um tema muito relevante para a senhorita ter trazido aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. É realmente muito gratificante, mesmo sem ter uma festa muito grande, né, ainda criarem festas menores. A tradição ainda continua e, afinal, é isso que importa, né? Muito obrigada. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora Mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador Mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima vice-presidente Mirim, vereadora Mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, em seu nome e os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, coordenação da Câmara, telespectadores da TVL, Blumenau, redes sociais e público aqui presente. A todos uma boa tarde. Agora, no dia 16 de outubro, comemoramos o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Bem, como todos sabemos, a sífilis é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, curável e que afeta exclusivamente a raça humana. Hoje, o meu foco não é na condição em si, mas sim trazer à tona o tema educação sexual e infecções sexualmente transmissíveis no geral. Bem, na realidade, isso, inclusive a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe apresentou um projeto relacionado, que eu acho que é de extrema importância na sociedade atual a gente não tratar esse tema como um tabu. Atualmente, na comunidade científica, o termo correto a ser utilizado para referir-se a infecções transmitidas pelo contato humano íntimo é ISTs, como eu já havia mencionado. Infecções sexualmente transmissíveis e não mais DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Segundo o site www.aids.gov.br, a terminologia mudou, pois IST destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo não apresentando sinais e sintomas. Existem cerca de 13 tipos de ISTs, com sua esmagadora maioria tendo origem em vírus e bactérias. Os mais comuns são o vírus HIV, herpes genital, sífilis, candidíase, gonorreia, clamídia, cancro mole, entre outras. A prevenção dessas condições ocorre através do único método contraceptivo eficaz contra as ISTs, a camisinha. Camisinha é distribuída gratuitamente nos postos de saúde do Brasil inteiro pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e possui alta eficácia no combate às ISTs e à prevenção da gravidez. Entretanto, deve ser colocada corretamente para evitar possíveis incidentes. Todo esse papo de educação sexual muitas vezes é tratado como um tabu para as famílias que não possuem abertura para falar sobre isso com os filhos, que acabam muitas vezes apelando aos meios alternativos para aprender sobre o tópico, como pornografia e influência dos amigos. O problema dessa questão toda é que, entrando em contato com meios não recomendados aos jovens, os filhos podem estar desenvolvendo conceitos errôneos acerca do sexo e do consentimento. Pornografia não é real. Ela tenta vender o conceito de corpo perfeito, de beleza inalcançável, de padrões genitais perfeitos que simplesmente não existem. Por isso, colegas, eu defendo a educação sexual desde cedo, de uma forma correta, é claro. Falando, como eu já havia mencionado com a vereadora Ana, ensinando para as crianças onde os adultos ou outras pessoas podem tocar no corpo da criança, ou coisas do gênero. Para os jovens terem uma formação humana e real acerca de algo tão natural e inerente ao ser humano, que é o sexo. Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra ao presidente Arthur Mendes Ismael para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições.
Requerimento 27 de 2021, de autoria do vereador mirim Arthur Mendes Ismael. O vereador mirim Arthur Mendes Ismael requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de requisitar informações à mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau acerca da implementação do projeto de emenda ao Regimento Interno Mirim 1/2021, aprovado por unanimidade em sessão ordinária mirim. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o projeto aprovado por unanimidade necessita de aval da mesa diretora por ser implementado. Em discussão, alguém deseja discutir sobre o requerimento? Não? Ok. Realizarei a defesa do meu requerimento. Então, vereadores, no começo do ano, eu apresentei a primeira emenda ao Regimento Interno Mirim de 2021, que, não sei se os vereadores se lembram, mas o artigo 30, tenho quase certeza que é isso, artigo 30, artigo 30, para alterar... artigo 30, o grande expediente será dividido em duas partes. A primeira é destinada à abertura da reunião, com a chamada leitura do momento bíblico. Vamos focar nessa parte. A minha emenda era relacionada à substituição do momento bíblico pelo momento reflexivo, um debate que a gente já teve aqui na casa e que foi aprovado por unanimidade. Para um projeto aqui da Câmara Mirim, ele ser aprovado, ele tem que ser pautado pela mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau. E já estamos aguardando esse retorno faz algum tempo. E aqui o nosso grande Ramsés orientou-me a fazer um requerimento questionando esse não retorno ao projeto, a emenda ao Regimento Interno Mirim. Então, esse requerimento é destinado à mesa diretora da Câmara Municipal, questionando por que ainda não foi pautado. Muito obrigado. Em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 8 de novembro, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, uma boa tarde.